Fala aí galera, tudo bem? Como é que você tá? Tô bem, espero que você esteja bem também. Hoje eu queria falar um pouquinho com você a respeito de fé. Nós usualmente caímos no erro de achar que a fé ela pode ser pequena, porque existe um texto nos evangelhos que fala disso, né? A fé, se você tiver fé como um grão de mostarda, e erroneamente a NVI, a versão NVI, traduz o texto dessa forma: se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, se a gente for nos originais dela, a gente vai ver que a frase na realidade que Jesus diz é: se você tiver fé como um grão de mostarda. Isso faz toda a diferença, porque se nós pensarmos que nós podemos ter pouca fé, isso é uma das coisas que o diabo tem atuado muito e tem convencido os cristãos a viverem nesse sentido de não, uma fé pequena é o suficiente, uma fé pequena move montanhas. Eu quero te dizer, não move. As coisas não acontecem dessa forma. Se pouca fé fosse suficiente para Deus fazer muito, né, Ele teria feito muito na sua cidade natal. E a palavra diz que Ele não pôde fazer muitos milagres ali, porque o povo não tinha fé e o povo expulsou Ele daquele lugar. Você vê em várias partes dos evangelhos Jesus confrontando homens e mulheres a respeito do tamanho da sua fé. Até quando estarei com vocês, raça de víboras, homens de pequena fé? Se a fé não tivesse importância, se o tamanho de fé não tivesse importância, Jesus não teria confrontado os homens e mulheres a esse respeito. Nós vemos Jesus falando disso em vários momentos. Porque você não teve fé, ou porque você teve fé, de acordo com a sua fé, eu pude fazer um milagre. De acordo com a sua fé, vai, não peques mais. De acordo com a sua fé, como você acredita, como você tem fé nessa questão, nesse sentido. A sua filha já está curada, as coisas já aconteceram como você acreditou. Então a fé, na realidade, ela é um músculo. Ela precisa ser exercitada com frequência. E a fé cresce, ela se modifica, ela se move, ela se transforma. Nós recebemos uma medida de fé que, se ela não for trabalhada, se ela não for crescente, a palavra diz isso: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra. E não é ouvir uma vez eu já tenho fé suficiente. Não é isso. E quando fala dessa fé a respeito do ouvir a palavra, são testemunhos, são músicas, são pregações, são ministrações. Quando eu escuto um testemunho de um irmão, qualquer que seja esse irmão, que viveu um milagre, que viveu uma cura, que viveu uma transformação, que viveu uma conversão de uma forma sobrenatural, vários testemunhos, várias mensagens, pregações de diversas padrões, de diversas formas, elas estimulam a nossa fé. A fé cresce. Quando você lê um livro e você ouve nesse livro, várias coisas, várias questões, você é confrontado, você muda, você se transforma, a sua fé cresce, a sua fé se modifica. A fé, ela é um músculo que precisa ser exercitado como um bíceps e um tríceps. Você precisa fazer exercício para que ele se torne forte, se torne resistente, ele se torne proeminente, ele se torne bonito, porque todos nós temos bíceps e tríceps, alguns definhados, outros cheios de gordura ali, e na verdade não é o bíceps e o tríceps em si, mas se você exercita o seu músculo, o músculo ele se torna forte. Da mesma forma é a fé. Nós precisamos exercitá-la. Nós precisamos munir ela com mensagens, com palavras, com conversas produtivas nesse sentido. Se você vive uma semana inteira sem ouvir um nada sobre a palavra, sem ouvir um nada sobre o que Deus tem sobre as nossas vidas, sobre ouvir uma música, sobre ouvir uma mensagem, sobre ouvir um testemunho, sobre ter uma conversa com algum irmão seu, conhecido seu, a respeito disso, cara, você não está exercitando a sua fé. Você vive, desculpe o termo, mas a mediocridade do evangelho sobre a sua vida. E esse é um problema que nós vivemos na nação brasileira. Nós vivemos um evangelho que ele é superficial, ele é limitado, justamente porque a nossa fé é pequena. Esses dias nós ouvimos falar de um milagre de uma mulher que era cadeirante, e ela se levanta e começa a andar, e o que eu vi de comentários de pessoas dizendo: não, parece forjado, parece encenado. Por que disso? Porque a nossa fé é pequena. A gente acredita pouco porque a gente alimenta pouco a nossa fé, e com isso a nossa fé ela é limitada. A gente acredita que Deus curou o paralítico, que Ele ressuscitou Lázaro, mas nós acreditamos que aquilo foi para aquele tempo.
e isso não serve para hoje, eu quero te dizer, essa é uma mentira de Satanás. Deus é real hoje. Ele é vivo hoje. O mesmo Deus que operava lá, opera aqui. Eu orei uma vez por um irmão, por um conhecido nosso na igreja. Ele estava com um problema nos olhos. Ele tinha um dos olhos, ele estava com uma mancha no centro, então ele só via o que estava em volta. E eu orei por ele. E o engraçado é que ele foi curado, apesar de mim. E ele testemunhou um dia na igreja, cara, eu não enxergava mal, eu estava ruim da vista, e o tio orou e eu fui curado. E ele não foi curado porque eu orei, ele foi curado porque Deus o tocou. Eu orei uma vez pela minha esposa em casa, ela tem um cistozinho, até hoje tem, no pulso. E esse cisto ele piorou quando o Isaac nasceu, nosso filho. Por causa do movimento repetitivo que ela fazia, esse nervinho, ele de certa forma ficou inflamado, ela sentia dor e o cistozinho ficou bem saltado. E naquele momento, em algum momento eu cheguei nela e falei, amor, vamos orar por isso. Vamos orar para que esse cisto seja curado. E eu pus a mão no braço dela, não em cima do cisto exatamente, e eu comecei a orar. Eu fiz uma oração simples, nem me lembro exatamente da oração, mas alguma coisa nesse sentido, cisto retroceda agora, que o nervo desinflame agora, e muito nitidamente diante dos nossos olhos, o cisto é como se ele tivesse explodido, assim, sabe uma bolinha, uma bexiguinha pequena, ele diminuiu na hora ali, e eu me assustei, porque eu confesso que eu não esperava que aquilo fosse acontecer ali naquele momento, assim, de tão bate-pronto. Eu falei, amor, você viu isso? Ela, eu vi, e simplesmente o cisto sumiu, ele diminuiu, ele retrocedeu. Porque Deus é um Deus que cura hoje. Eu escuto relatos dos mais diversos falando a respeito disso, de milagres, de curas, né? E eu tenho essa gana, esse anseio no meu coração. Eu já vi vídeos de homens e mulheres orando por pessoas e pernas crescendo. Eu já vi relatos, testemunhos de pessoas orando e uma orelha que era atrofiada, de repente saltando e se tornando uma orelha comum, uma orelha normal, que é o propósito, é o plano central de Deus para as nossas vidas. Eu quero te dizer, cara, alimente a sua fé. Insira substâncias, dê vitaminas para a sua fé. A sua fé precisa crescer, a sua fé precisa se desenvolver, a sua fé precisa ser alimentada. Isso só depende de você. Se a sua fé é fraca, o seu evangelho é fraco. Se sua fé é forte, você vive o reino de Deus vivo, real, eficaz. E isso transparece e isso multiplica na vida de outras pessoas. Viva uma fé que o Senhor espera que você tenha. Não seja como o povo da cidade de Jesus, que quando ele foi realizar milagres, ele não pôde, porque o povo não tinha fé. Você determina o quanto você vai viver de Deus na sua vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.